todos preparados para o nosso segundo dia da 16ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil? Eu sou Paula Martins, gerente da Educação Infantil. A roda de hoje traz uma provocação para nós profissionais. É sobre um currículo que atenda às infâncias. Como temos pensado, sentido e vivido o currículo nas práticas do dia a dia com as crianças? Para começar essa reflexão, vamos assistir uma proposta lindíssima feita pela equipe da Creche Municipal Casa Branca Professor Paulo Freire, onde as crianças sentiram, experimentaram, investigaram e vivenciaram tudo aquilo que acreditamos sobre um currículo das e para as infâncias. Vamos conferir? Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos à 16ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Esse ano, intitulada, é sobre aldeias, rodas e circularidade, contemporaneidades e projetos humanos, a educação infantil das nossas crianças desde bebês. Eu sou Marcelo Fernandes, atualmente coordeno a Educação Infantil e Primeira Infância na Secretaria de Saúde e Educação do Rio de Janeiro. Eu sou um homem alto de 1,91 m, como as crianças carinhosamente me chamam careca, uso barba, vestido em vários tons de cinza. E antes de passar para as pessoas que estão aqui conosco, comigo, dividindo essa roda que vai trazer esse bate-papo, eu queria lembrar aos nossos profissionais que nos assistem que é importantíssimo, que vocês, após a visualização, que vocês façam a avaliação, porque é ela que vai garantir a certificação de vocês, ok? E para aqui comigo, nesse bate-papo, eu tenho Alexandra Paixão, que é professora do EDI Tristão de Ataíde, da nossa querida 7ª CRE. Bem-vinda, Alexandra. É um prazer estar aqui. Também, dividindo esse momento conosco, Érica Delgado, diretora da Escola Municipal Astolfo Rezende, na nossa querida 5ª CRE. Bem-vinda, Érica. Olá, gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui. Também conosco aqui, Evandro Oliveira, diretor da Creche Municipal Caracol, na nossa querida 4ª CRE. Bem-vindo, Evandro. Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. Também conosco, Mariana Leão, formadora da Escola de Formação Paulo Freire, que atua na 5ª Coordenadoria Regional de Educação. Bem-vinda, Mariana. Que bacana estar aqui, muito obrigada pelo convite. Junto comigo, o prazer de Paula Martins, nossa gerente de Educação Infantil na CEIP. Bem-vinda, Paula. Oi, gente, obrigada, que bom estar aqui com vocês. E representando a gerência de intersetorialidade, a gente tem a professora Michele Saramago. Bem-vinda, Michele. Oi, muito obrigada, muito feliz por estar aqui com vocês. Gente, abrilhantando esse bate-papo com a gente tem aqui uma parceiraça nossa, que está numa generosidade imensa, compartilhando com a gente suas pesquisas, suas discussões, seus incômodos, seus saberes, que é a professora doutora Rita Frangella, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é titular na Faculdade de Educação da UERJ, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, PROPED, desenvolve pesquisas na área de currículo, cultura e diferença,
formação de professores, políticas curriculares para anos iniciais e também para a educação infantil. Bem-vinda, Rita. Obrigada, Marcela. Um prazer estar com vocês todos. Antes, eu sou uma mulher diferente do Marcelo, baixa, branca, também diferente do Marcelo, com bastante cabelo, longo, meio louro, e estou aqui para dividir esse momento com vocês. Olha, gente, esse diferente do Marcelo, eu vou processar isso como bullying. Brincadeiras à parte, Rita, vamos lá. É sobre um currículo que atenda às infâncias, né? Quando a gente organizou esse momento, né, a gente está vivendo aí um mês riquíssimo, mês da nossa primeira infância, e aí a gente lembrar que é base legal, é legislação, não é data comemorativa, é obrigatoriedade da lei, todos os agentes públicos, todos os sujeitos pararem para pensar em infância, né? E quando a gente pensou essa semana, a semana que a gente está vivendo, a Semana da Educação Infantil, a gente pensou, a JP ela tem uma identidade muito grande na rede quanto um processo formativo, né? A gente já passou aqui por muitas discussões, a gente já falou sobre essa responsabilidade de autoformação, a gente já foi trazendo vários provocativos para que a gente se repense, né, Rita? E aí vem o currículo, que é algo para mim muito caro, né? E por que o currículo para mim é algo muito caro? E se você discordar de mim, eu te deixo à vontade, tá? Porque quando eu penso currículo, eu penso vida. Eu não consigo pensar currículo fora da vida, né? Quando a gente vai até no sentido, né, esse sentido mais cartesiano da palavra, cadê seu currículo? O currículo que eu acabei de apresentar da Rita, porque, pelo que você caminhou na sua formação, onde você hoje, né, se assenta. Mas quando eu penso isso na educação infantil, eu preciso me despir dessas coisas. E é a maneira que eu, Marcelo, penso sobre currículo de educação infantil. E eu queria te ouvir um pouco, né? Como é que é a gente parar e pensar sobre currículo, se é que a gente pode usar no singular? Se é que eu precisaria pensar numa pluralidade também de currículos, de infâncias, de bebês, de crianças, de sujeitos. A bola está contigo. Bom, Marcela, a bola veio redonda, já que currículo é vida, né? Você começa, e é claro que eu não vou discordar, ao contrário. Concordo com a ideia de que o currículo é vida. E aí você falou, será que é o currículo ou currículos, né? É óbvio que a gente tem que ter cuidado, porque botar S no final das palavras não resolve as coisas. Porque às vezes a gente coloca o S, Amei isso. Mas Amei isso. Efetivamente não tem uma mudança. Então, acho que a gente pensar o currículo, currículo e infância, é preciso, primeiro, eu tenho sempre brincado com essa ideia. É um currículo para a infância, sobre a infância ou com a infância. Acho que essa é uma questão cara que eu tenho pensado muito, discutido muito com o meu grupo, com os professores com os quais eu estabeleço esse diálogo, que é como é que a gente pensa o currículo com as crianças. Porque a gente ainda tem um olhar, a gente ainda tem uma ideia que coloca a criança numa condição de menoridade. Então, eu estou trabalhando mesmo com a questão etária aí, né, de maioridade, menoridade, mas essa menoridade, né, ela se estende para uma ideia de que acaba reduzindo esta criança ao vir a ser, ao que ela vai ser, e aí a gente pensa por ela. Ainda que nos nossos discursos, né, já esteja muito presente a ideia de que a criança é sujeito, produz cultura, participa, mas é uma participação, é uma produção que se dá a partir da ação ou do planejamento de uma outra pessoa responsável por ela. Então, como é que a gente produz um currículo, né? A gente trabalha nessa perspectiva desse trabalho com a criança, encarando-a como meu outro, um outro legítimo e que participa também dessa produção curricular. Então, eu acho que aí é um caminho para a gente começar a pensar e a discutir o currículo com a infância. Acho que é o desafio. Quando você fala nisso, né,
porque eu acho que... E você foi muito cirúrgica. Quando você coloca a questão assim, né? Não é o S que vai dar conta. E quando eu falo, gostei disso, né? Porque a gente acha, né? E aí, assim, tendo a humildade de assumir isso, tá, gente? Como lugar da incerteza, nunca como lugar da certeza, como eu sempre digo para vocês. Mas pelas minhas andanças e pela minha própria história, né? Na rede, a minha própria história fora da rede, às vezes a gente acha que a gente já sabe. Né? A gente tem essa ideia que a gente acabou um curso, que a gente acabou uma etapa, que eu já sei aquilo. E muitas vezes a gente ainda não sabe, né? Ou a gente ainda não sabe tudo que a gente precisa saber naquele contexto. Porque às vezes os saberes, eles precisam vir naquele contexto. Quando você fala com a criança, a gente traz no nosso imaginário essa ideia do currículo como um documento pronto, que vai ter ali, né? Na nossa história, eu acredito que você tenha caminhado em alguns momentos também pelo mesmo caminho que eu, que o currículo estava muito lá na capa do livro, primeiro bimestre, segundo bimestre, página tal, página tal, página tal. Acabei o livro, chegou o final do ano, acabei o livro. Ai, dei tudo que eu tinha que dar, dei todos os meus conteúdos, né? E isso a gente foi permeado pra gente. Ai, mas a gente agora já discute habilidade, a gente agora já discute matriz curricular. Eu não estou falando do que a gente discute agora. Eu estou dizendo das marcas que vêm por essa escola que me constituiu. Porque eu não saí dessa escola, eu não deixei... Ao sair da escola, eu não joguei ela fora, né? E aí pensar, né, a provocação, quando eu te trago essa roda, né, primeiro pelos teus estudos, né, pelo que você se debruça, pelo que você se dedica, mas é te provocando, e volto sempre a dizer, provocar por eu não saber, tá? E não tenho o menor problema em assumir esse lugar do não saber. De como é que é isso? Como é que eu, professor, como é que eu tô lá na minha sala referência, eu tô lá na minha creche, eu tô lá no meu IDI, eu tô lá na minha escola que também atende o ensino fundamental, como é que eu posso ter esse coração quente que eu tenho um currículo com as minhas crianças? E aí é independente de BNCC, é independente de currículo da secretaria, é independente, né? E quando eu falo independente não é para jogar fora, mas é como é que eu dialogo isso? Não sei se eu fui claro na pergunta. Foi. Eu acho que até quando você fala assim, currículo documento, currículo é um documento. Essa é uma ideia que ainda é muito presente no senso comum. De que é um documento, e aí eu vou pegar aquele documento, eu vou implementar, eu vou garantir que ele seja cumprido. E aí você começou, quando você fez a primeira provocação, com currículo é vida. Isto não é vida. Eu não estou ignorando de que existam documentos e eles têm a sua importância, né? Mas o currículo está para além disso. O currículo, ele não é seleção, ele é produção. E uma produção contínua. Quando que ele está pronto? Efetivamente, de uma vez por todas? Graças a Deus, nunca. Porque senão nem tinha sentido a gente estar aqui, né? Não tinha sentido ter JP. Então, o currículo é essa produção contínua. É óbvio que tem momentos que a gente tem que ter fechamentos, que a gente vai dizer assim, até aqui foi, mas até aqui foi, piscou o olho e já recomeça. Porque é sempre um trabalho, né, um processo. E um processo que envolve diferentes sujeitos. Eu tenho defendido muito, né, e é alguma coisa muito presente, na ideia do professor como curriculista. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso? Quem faz o currículo? Muitas vezes, esse entendimento do currículo como um documento, parece que ele chega à mão do professor e cumpra, né? Cabe ao professor cumprir aquele currículo, fazer ele acontecer. Isso vem de toda uma tradição, né, que dissociava polo de produção do currículo, a ideia de implementação. E aí, muitas vezes, a gente sempre olhava, né, a partir dessa lente, a ideia de que a implementação tem problema, porque ela sempre tem falha na implementação, porque ela nunca respondia ao que estava, efetivamente, ao que estava escrito. Claro, porque é outro contexto, é outra questão. Então, é pensar o currículo como uma produção. E uma produção que o professor está envolvido.
ele produz currículo. Ele produz currículo no seu dia a dia. Ele produz currículo dentro do seu grupo. Ele produz currículo com a sua escola. Perfeito. E aí, quando você falou assim, independente disso, ninguém é independente de ninguém. Né? A gente está numa Atrelado, roda, né? que a gente precisa fazer essa roda girar, esse movimento. E um movimento onde a gente dá muitas mãos. Algumas vezes de uma forma solidária, algumas vezes a gente questiona, problematiza, mas tudo isso participa dessa produção. Inclusive esses documentos normativos, que a gente precisa dialogar com eles, não precisa obedecer. Não é a ideia de está escrito aqui, não está escrito em pedra, né? Não é lei que está escrita em pedra. Mas eu preciso conhecer, inclusive para poder ter argumentos para discutir, para concordar, para discordar. Então, não é uma questão de cumpra-se, mas é como é que a gente articula todos esses elementos. É um desafio. Né? Como se faz isso? Se eu tivesse uma resposta pronta, eu não precisava estar nessa roda. Né? Nem merecia estar. Como se faz? É o desafio que envolve também as crianças. Porque quando a gente fala, quem produz currículo? A criança também produz. Né? Então, é preciso a gente pensar nisso. Então, nessa questão de produção, eu até vim acompanhada, né? Porque a gente tem que andar bem acompanhado, né? Então, eu trouxe aqui uns livros do Manuel de Barros, e esse livro que eu adoro, não sei se vocês conhecem, a minha versão é na caixinha, né? Mostra pra cá, nessa câmera. A minha versão é na caixinha. Então, ele abre o livro, né? E que eu gosto muito dessa ideia, que é assim, tudo o que não invento é falso. Acho que a gente podia pensar nisso. Bonito. Com essa discussão dessa produção curricular. Tudo que não invento É falso. Maravilhoso. Érica, queria te chamar aqui para esse momento com a gente. Do pouco que conheço lá, já fui à sua unidade escolar, conheço suas crianças, né? Tanto da educação infantil, dei uma caminhada também no fundamental. Mas queria que você falasse um pouco sobre o que você tem para trazer para a gente, para provocar a Rita, sobre essa questão desse currículo das infâncias. Rita, não sei se você já estava quando estávamos conversando sobre isso lá em cima, e quando você diz que a criança é currículo, e eu contei para as meninas, um aluno chegou essa semana e disse, tia Érica, eu vim aqui, que a tia Tati mandou te falar uma coisa e dizer também que eu estou passando mal. Eu falei, qual é a coisa? Eu não lembro. Vou lá na sala, pergunto à professora, ela diz, Érica, que eu falei para ele te dizer que está se sentindo mal, ele não está se sentindo bem hoje. Ele vira para mim e fala, tia Érica, e na minha casa tem médico? Essa criança faz ou não faz currículo? Né? A vivência dele, o que ele passou, raciocinou, pensou. A gente, eu, a professora, não pensamos sobre isso. Vamos ligar e comunicar o responsável, ele rapidamente. E o médico? As crianças nos ensinam, né? E a gente precisa ter uma escuta sensível. Então, muitas vezes, quando a gente está falando, né, do currículo, e até você falou currículo, né? Aquela coisa que nos remete à escola que a gente foi formado. Abre o livro, cumpriu. A gente associa muito a ideia de que é a seleção do conteúdo. Eu não estou querendo jogar tudo isso fora, porque senão a gente também... como é que a gente articula essas questões todas? E aí a gente fica pensando, né? O que vai ensinar para a criança? O que vai fazer com a criança? Alguém já perguntou para ela o que ela gostaria? A gente escuta. Escuta mesmo, né? Que tem gente que ouve, mas não escuta. Então, uma escuta sensível das crianças, porque elas participam desse currículo e elas vão E elas são muito observadoras. Vão nos ensinando, elas vão nos convidando, vão dando essas pistas. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente, por exemplo, pluraliza, né, e traz? E é por isso que o currículo não é um único. Primeiro que a gente precisa falar de currículos e de infâncias. Né? O Marcelo, quando te chamou, falou lá da sua escola, que com certeza é diferente da Alexandra, é diferente das escolas que Mariane circula. Pode ser um currículo igual para todo mundo? Isso não quer dizer que não tenham pontos de contato.
questões comuns. Mas o comum não pode virar único. Essa que é a grande discussão. Né? O comum não precisa virar único. Único no sentido de uma uniformidade, de uma homogeneidade. Então, é preciso a gente pensar esses projetos, né? Projetos curriculares que conversem com esse contexto, que são as diferentes infâncias, os diferentes professores. Como é que a gente vai E esses pensando discursos, nisso? né? Porque quando a Érica traz isso, né? E aí a gente vai, até no exemplo que você traz, automaticamente a gente vai pelo nosso ritual. A criança está passando mal, avisa a família. É um ritual, né? É uma prática, é uma ritualística. E a pergunta que ele faz vai na contramão disso, tá, tudo bem. Mas e o médico? Que não tem na minha casa. E o médico? Se eu não estou me sentindo bem. E isso é tão maravilhoso, né? Porque nós também, na nossa formação, Rita, e eu vou ser também usado, né? A gente teve muito daquela coisa assim, vai sentar. Ai, não é, vai sentar. Não é disso que eu estou falando. Não é isso que é para falar agora. Depois eu falo sobre isso. Esse depois nunca chega. Porque a gente tira esse inédito da pergunta. A gente tira isso que a criança traz à inauguração. A gente tira isso porque a gente é mal? Não. A gente tira isso porque é natural, foi natural com a gente. E muitas vezes, eu já falei isso em muitas conversas com a CEIP, já falei isso em outros momentos, né? A gente ainda olha para a criança pela criança que a gente foi. A gente ainda olha para essa infância pela infância que a gente teve. Só que agora, 2025, né? 16ª JPI, se a gente for pensar na primeira JPI, o que a gente abordou, será que... Entende? Se eu for pensar na JPI da pandemia, que tinha todo um contexto... Se eu for a JPI do ano passado... Quando a gente provoca, né, pelo menos eu, quando eu digo eu, é um eu coletivo, gente. Eu, equipe, eu, diretoras, representantes que estão comigo e a gente debate pra caramba, né? É um eu democrático, é um eu multifacetado. E quando a gente pensa nesse momento, é falar assim, cara, o que a gente vai fazer para as nossas infâncias, para as nossas crianças, para os nossos bebês, para o que está acontecendo lá. Porque para o professor que está na sala referência, ele está com 25, 28, ele está com crianças diferentes, porque também não é fácil você parar e dar atenção a 28 perguntas, a 28 questionamentos, e trazer isso para a vida do currículo, e trazer isso para eu, construtor desse currículo. Não é fácil. Não é fácil. A nossa tarefa não é fácil, é um desafio constante. Um desafio constante porque, graças a Deus, o mundo continua girando. Depois dessa nossa roda, o mundo vai continuar girando e outras questões vão nos interrogar. Então, como é que a gente abre espaço para essas interrogações? Então, quando você falou assim, a gente vê muita criança pela infância que a gente teve. Eu acho que ainda mais, a gente ainda tem uma ideia de olhar para a criança projetando um sujeito amanhã, projetando o que ele vai vir a ser. Então, ele nunca é, porque ele está sempre, um projeto sempre adiado. E muitas vezes a gente traz essa ideia também para os currículos da educação infantil, projetando assim, eu preciso fazer isso hoje para garantir amanhã, para garantir condicionantes, amanhã. né? E muitas vezes eu não dialogo, não reconheço essa criança. Quer dizer, não é que eu não reconheço, reconhece, mas até um limite, essa criança como esse sujeito que participa, que produz, que tem interesses, que tem desejos, que traz questões para a gente pensar o currículo, né? E que participa dessa produção curricular. Então, acho que é importante como é que a gente lida com essa criança como um outro. Como você está aqui hoje conversando comigo, né? A nossa conversa aqui, a nossa conversa coletiva é uma conversa de pessoas que reconhecem na outra suas experiências, seus saberes e se colocam numa troca. É óbvio que, como adulto, como professora adulta, a minha experiência é diferente da experiência dessa criança. Óbvio, estamos em pontos diferentes dessa trajetória. Há um percurso, né? Mas, tirando, né, ou considerando isso, como é que eu converso com essa criança, reconhecendo-a, né, como outro, né? Como é que eu negocio com ela? Ela não é uma massinha de moldar, ela não é senta e fica quieta. Como é que a gente vai articulando isso? Esse é um desafio, né?
É um Perfeito. desafio. E quando você fala dos 28, como é que eu vou ouvir 28 crianças? A gente não escuta 28 crianças. Eu, na universidade, com uma turma que não tem 28, tem mais de 28, a gente também não vai conseguir ao mesmo tempo. Esse é um desafio. Mas como é que a gente abre possibilidades Estabelece contato, né? para que esse... E que também não é uma via só eu conversar com eles. Mas como é que eu permito que eles conversem entre eles? Perfeito, perfeito. Mariana, queria ouvir você, né, num caminhar diferenciado, porque é o caminhar da formação, né? Você está lá com os pares, né, no território, você lá está com os pares na Quinta CRE, pensando essas infâncias, pensando essa formação a partir de um currículo ou desses currículos. O que você traz aí para esse bate-papo nosso? Por muitas vezes os professores chegam à formação buscando receita de bolo, né? E a gente entende que lá é um processo de desconstrução, construção, reforma contínua, né? E aí, quando a gente pensa a respeito desse currículo, os professores perguntam, mas o que fazer afinal? Né? E aí eu gosto sempre de trazer esse lugar do currículo, do nosso currículo carioca, onde mais ou menos lá no início, na introdução, por volta da página 9, ele diz que o currículo é aquilo que é vivido. E aí eu convido os professores a, vamos passear no quintal? Vamos investigar o ninho de passarinho que apareceu? Vamos tentar ouvir o samba que está vindo por detrás do muro da escola? Isso é a vida das crianças, né? Que histórias que elas contam quando a própria legislação diz que elas são sujeitos históricos, né? Sujeitos de cultura. Então, já diz que ela tem uma história, um corpo marcado pela sua historicidade, por aquilo que ela vem. Mas isso ainda é uma grande dificuldade, a gente ainda percebe, uma grande dificuldade das professoras entender que não existe lista de conteúdos, que é esse currículo tradicional, esse lugar de ensinagem. Eu te ensino e você aprende, mas é o lugar de viver a vida. Quando, por exemplo, uma unidade nossa traz o sambista da comunidade, faz uma roda de samba no quintal da creche e bota as famílias lá sentadas em cangas para curtir uma roda de samba, entendendo que aquilo é a vida da comunidade, né? Então, professora, eu gostaria até que a senhora comentasse sobre essas vivências dos territórios, no currículo, na articulação com as famílias, né? Trazendo as suas famílias também para esse currículo que é vivo. Eu gostaria de ser convidada para essa roda também, para essa roda de samba. Eu acho que a questão da formação é uma questão muito cara, né? Principalmente quando a gente está pensando nessa ideia da formação continuada, que é desse lugar que você está trazendo. Quando você diz assim, as professoras ainda pensam, né? E você falou da ensinagem, eu acho que tem uma questão aí que é interessante, que é uma questão que eu também tenho discutido com outros professores, que é a ideia de ensino e educação, que não são sinônimos, né? E a gente tem feito da escola um lugar de ensino. E é preciso pensar enquanto espaço de educação. Isso não quer dizer que é ou isto ou aquilo, eu não gosto. Ou isto ou aquilo, eu gosto. O da Cecília Meirelles. Tirando da Cecília Meirelles, não se trata de ou isto ou aquilo, né? Mas é como é que a gente pensa isso e como é que essa ideia do ensino tem eclipsado a discussão em torno da educação, enquanto um processo amplo, que também envolve a dimensão do ensino, mas não se encerra aí. E eu acho que essa é uma questão muito importante. Inclusive que quando as professoras, né, quando há essa discussão, qual é o conteúdo, o que eu ensino? Porque tem uma cobrança de que a escola é um lugar de ensino. O que você aprendeu hoje? O que você fez hoje? Né? Então, ser escola é ensinar. Então, acho que a gente precisa discutir qual é o espaço do ensino nesse processo de educação. É preciso pensar esse processo de educação, que não tem só essa dimensão. E é preciso pensar nas múltiplas cobranças da sociedade, de índices, de avaliações, que também acabam botando um peso na questão do ensino, né? No coisificado, alguma coisa que é possível de ser mensurado. Então, é preciso pensar, uma tensão. Uma tensão que dá para a gente dissolver? Não. A gente vai trabalhar exatamente na tensão. E é trabalhando nessa tensão que é possível pensar e ressignificar
esses processos. E principalmente na formação de professores, né? O Marcelo até quando te apresentou começou assim, você que está lá com seus pares, a gente precisa ser par, porque a gente tem sido muito ímpar dos nossos pares. Então, como é que a gente é par dos nossos pares? E aí, que bom que você leva as pessoas para o jardim, vai ver o ninho, convida para ouvir o barulho, né? Que há roda de samba. Por que isso? Como é que a gente também considera que mesmo no processo de formação continuada, os professores eles estão negociando com saberes que eles têm, que eles estão construindo cotidianamente com as crianças. Esses saberes, eles precisam entrar nesse processo. E né? aí, Rita, se me cabe um pitaco, né, Mariana, quando você traz o exemplo, eu acho que a gente ter a questão do singelo também, né, e do único, entendendo que essa criança que pode ter a oportunidade de olhar para uma árvore e ver o ninho, encontrar lá um ninho construído por passarinhos, né, é o momento daquele grupamento, daquele território, daquele lugar que torna ele único, né? Que pode ser que uma criança de um outro território não tenha essa mesma... E aí a gente vai pesquisar a partir dessas... Por isso que eu falo muito da questão dessa pluralidade e quando eu pergunto se é currículos. Né? Porque se eu entendo que é vida, a minha vida me marca. Né? Quando eu chego a uma unidade, isso acontece muito. Graças a Deus, eu teria uma facilidade grande das crianças me repelirem. Alto, né, careca, barbudo... O homem do saco. Eu seria o homem do saco, não é isso? É o homem do saco. E aí, de repente, quando se abre uma porta de um berçário e aquele bebê corre, eu falo, vai fugir. Não, ele não estava fugindo, ele estava vindo pro meu colo. E aí, quando eu tento devolver ela para a professora, ela não quer ir. Eu tenho que fazer todo o acompanhamento na unidade com ela no meu colo. Aí ela dorme. Aí eu viro para botar assim. Não, ela não quer dormir assim, ela quer dormir com a cabeça... Essas sensibilidades, entende? Para mim isso é muito caro, para mim isso é muito valoroso, sabe? Eu não tenho como pensar numa roda intitulada, né? É sobre um currículo que atenda as infâncias, se eu não entendo mais que o meu colo é território. Eu não posso... e aí sou eu, gente, eu tô falando de mim. Eu não conseguiria estar nesse lugar. Né, que precisa passar pelo singelo, que precisa passar pela unidade, e a unidade não enquanto único, mas é a unidade enquanto aquele ser que está se constituindo e está criando discurso, comunicação, contato, e penso que essas questões passem pelo currículo, Rita. Claro, e eu acho que assim, eu vou pegar dessa sua fala, sabe, Marcelo, porque eu acho que é algo que eu tenho trabalhado muito. Eu tenho discutido a ideia de currículo como experiência, como acontecimento. É óbvio que eu posso usar a palavra experiência em diferentes contextos e com diferentes sentidos. Então, assim, as palavras, elas guardam aí multiplicidades, elas estão abertas a esse processo de significação. Então, quando eu estou falando de experiência, não é aquela experiência controlada, vamos fazer isso, que vai abrir ali... Mas é como esse acontecimento que é a abertura à imprevisibilidade, à indecidibilidade. Né? Silêncio. É uma abertura a essa imprevisibilidade. A imprevisibilidade de ouvir a criança que vai chegar e que rompe, né, subverte o dar o recado. Né? É essa abertura. Então, acho que como é que a gente pensa a experiência? E eu estou trazendo essa questão da experiência de propósito, porque a palavra experiência está muito presente em propostas curriculares para a educação infantil. Campos de experiência. E que necessariamente não é a mesma experiência que eu estou falando. Exatamente. Por isso né? que eu estou falando, que porque você traz antagonismo, né? Porque a experiência que é previamente, ela é previsível, né? Ela tem uma previsibilidade. Início, meio e fim. E pensada para qualquer um. Né? Eu costumo muito brincar com a coisa da roupa de tamanho único. Sabe a roupa de tamanho único? Que a gente vai comprar? É ótimo comprar roupa de tamanho único, né? Porque ela serve para todo mundo, não serve para ninguém. Eu estou falando por minha experiência, tá? Ela serve para todo mundo. Você também, com 1,90 m, serve para todo mundo, não serve para ninguém. Não roube 1,91 m. 1,91 m.
Então, para você não faz diferença, para mim faz. Então, é isso. Então, essa experiência, né, absolutamente determinada, a priori, independente desses sujeitos que vão participar dessa experiência, e previsível, pautada na previsibilidade, quer dizer, não é uma experiência que se abre a possibilidades, é uma experiência que tem que produzir alguma coisa. Não é dessa experiência que eu estou falando. Eu estou falando dessa experiência que é isso, né? É o colo. É o que toca. Você chegou lá, você não chegou para pegar um bebê no colo, mas esse colo foi uma abertura e uma possibilidade, uma conversa com aqueles bebês que você estabeleceu ali, né? É essa abertura. E isso eu também chamo, né, como uma característica da produção curricular. O currículo, ele se move contingencialmente. Porque é isso, né? Que situações, que contingências, né, que vão nos provocando e que vão nos chamando a uma resposta. Como professores, a gente tem o desafio, né, a tarefa de uma resposta responsável. Mas o que é uma resposta responsável? Para mim, antes de tudo, uma resposta que considere as alteridades. Eu possa pensar enquanto uma ação autoritária. Então, acho que esse é um desafio que se coloca para a gente. Perfeito. Alexandra, queria te ouvir um pouquinho. Rita, quando você fala de escuta, né, e o Marcelo complementa com essa questão da sensibilidade desse colo, isso me remete muito ao meu fazer. Porque, assim, o meu fazer está muito ligado diretamente a isso. E quem conhece um pouco do meu trabalho vê isso muito nitidamente, né? Então, é com a criança, com a família dessa criança, com meus pares, né? Com todos os meus pares que fazem parte desse processo. Assim, eu não consigo ver uma educação exitosa quando eu não tenho parcerias. Quando eu entro numa sala, eu fecho a porta, eu trago, digo, é isso, acabou, fecho a porta, eu vou embora. Eu não consigo, eu acho que é para muito além disso. Então, assim, a escuta precisa acontecer a todo momento, né? A gente precisa deixar vir esse planejamento também de dentro para fora, né? Porque eu preciso botar ali esse ser humano. Eu estou lidando com seres humanos. Eu sou um ser humano, essas crianças são, essas famílias são, né? Eles esperam muito, essas famílias mais ainda. Então, como que elas conseguem fazer parte do meu processo? Um diálogo constante, né? Eu não posso, eu falo muito sobre isso, essa questão. Como é que eu quero que a família participe se eu não dialogo com essa família? Como é que eu vou saber se a minha criança tá ali abraçando, né, aquela experiência, aquela vivência que a gente está tendo, se eu não escuto o que ele está falando? Como? Eu não consigo, não dá. Né? Para mim, tem que ser uma via de mão dupla essa relação. Não é só um fala, um leva. São todos falam, todos podem levar. E aí eu levo muito isso também para um projeto que eu tenho na minha sala, o projeto de leitura, porque a gente fala muito. Vamos deixar a criança escolher o livro, sim. Eles têm momentos que eles vão escolher o livro, sim. Mas quando é o projeto de leitura que a criança está levando para casa, eu quero dialogar com essas famílias e conhecer essa família, a realidade dessa criança, porque eu quero que esse livro converse totalmente com essa criança. Única e exclusivamente com aquela criança que está levando, sabe? Que ela tenha ali, que ela toque de alguma maneira. E só vai tocar se eu conhecer, se eu conversar, se eu dialogo com esses pares. Né? Então, eu tive já vários casos das famílias, né, por conta desse diálogo, delas verem o que eu estou fazendo, do que eu estou ali tentando trazer para eles, e elas se oferecerem. Olha, professora, eu toco cavaquinho, estava trabalhando música. Olha, a minha filha tem uma bisa centenária. Então, assim, e eu vou trazendo todo mundo para essas experiências, para essas vivências. Tanto que as famílias estão sempre. Dificilmente você não vai ver família na minha turma, porque assim, eu trago eles. Estava planejado aquilo? Não. Mas eu vi que ia enriquecer tanto aquele momento. Por que não? Perfeito. Né? Então, assim, tudo que eu posso trazer para enriquecer, eu vou trazer. E diálogo é fundamental, fundamental.
eu acho que você trouxe um ponto que na educação infantil, na escola, é muito importante, né? A relação com as famílias. Eu tenho falado muito sobre isso. Que a gente estabelece relação. E aí eu vou até perguntar: família faz currículo? Participa da produção curricular? Mas não é para dizer que nem vocês fizeram agora, sim. Participa. É um sim que não participa. Sim, não é um sim de ser cooptado, né? Você concorda com isso? Sim. Né? Como é que a gente estabelece essa relação com a família? Eu não estou querendo aqui, e que muitas vezes fica assim, a gente vai trocar a função, o que pertence a um, o que pertence a outro. Até porque essa fronteira, ela é porosa, ela é borrada o tempo todo. Mas como é que a gente permite a participação da família? E aí, a gente não traz a família como par. Né? Porque muitas vezes a família é chamada na escola... Só para reclamação. Quando a família é chamada na escola... A nossa experiência de vida, né? Família chamada na escola, mãe foi chamada na escola para quê, Marcelo? Reclamar. Para ouvir alguma coisa, Mordeu, né? bateu, chutou, quebrou. Então, como é que a gente faz, né? Estabelecendo essa conversa. E também não é para a gente lidar com a família como prestação de contas. Então, à medida que a gente estabelece de verdade um diálogo e uma participação das famílias, mas uma participação, aí a gente, como um outro legítimo, não como tá vendo, falta isso para a criança. A culpa é de quem? Da família. Mas como um outro legítimo e reconhecendo que há diferenças. E vai ter diferenças entre as famílias, vai ter diferença entre os professores. A diferença não é algo a ser combatido para virar todo mundo igual. E nem comparado. A diferença é ela que mobiliza este processo. E como é que a gente negocia com ela? Mas não é negociar para eliminá-la, mas é como é que a gente negocia de forma que essas diferenças, elas possam estar ali articuladas. Né? Elas continuem a mover essa roda. Então, Perfeito. Acho que você traz uma questão que é muito importante de como é que a gente pensa na família e a família nesse processo de produção curricular. Perfeito. Michele, suas provocações, seus pensamentos. Na verdade, eu fiquei aqui, vim com uma pergunta pronta e ela vai ficar para outro momento. Porque eu fui completamente afetada por essa experiência nossa aqui. Eu fiquei pensando, assim, quando você traz, Rita, a questão... me veio também Manuel de Barros com as coisas desimportantes. Porque, assim, as coisas desimportantes, mas não como que eu iria colocá-las? Um currículo que traz coisas desimportantes, que traz um mundo pedagogicamente possível, que traz um território educativo. Me veio uma história de um professor chamado Levindo Diniz. Ele é da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele faz uma pesquisa sobre infâncias nas cidades. E ele traz uma história de que ele entrou na escola e uma criança falou para ele: poxa, você podia dar aula para a gente. Aí ele falou: aula de quê? Ela? Aula de ir embora. Ele falou: como é que dá essa aula? Você abre a porta e a gente vai embora. Porque essa criança, ela é pulsante, ela é social. Então, se ela tem um mundo pedagogicamente possível lá fora e dentro da escola ela não tem, por que ela vai querer ficar ali dentro? Né? Então, assim, esse currículo pensado para essa criança sujeito de direitos, que tem direito a esse território tão rico lá fora... Desculpa até de eu entrar na tua fala, Michele, até para a gente contextualizar, porque a história é muito interessante, né, desse professor, que ele vai à escola como pesquisador. Exato. Aí ele vai, fica um tempo e vai embora, porque ele foi lá, fez a interação, fez, né, os diálogos que ele queria fazer e ele vai embora. Só que essa criança observa que ele não fica muito tempo. Sim. O que ele pode entrar, né, só para quem não conhece a história poder entender, por que ele pode entrar e ir embora rápido e eu tenho que ficar aqui o dia inteiro? Pô, me ensina isso, né? Me ensina a ir embora logo. E a gente fala tanto de desemparedar, né? Por que a gente não pode também falar de desencapsular um currículo, por exemplo? Né? E dentro desse currículo, ele ir além, assim, e esse além, o a mais dele, não ser uma sobra, no sentido do que está transbordando de vida ali nele.
né? Assim, e isso não ser visto como uma ameaça ou como uma insegurança, professor, e sim como possibilidades e potência, né? Como é que a gente encara a potência. E aí você falou do Manuel de Barros, né? Não preciso dizer que eu tenho um certo apreço. Né? Um certo não, um forte apreço ao Manuel de Barros, mas eu acho que, vamos dizer assim, esses termos do Manuel de Barros, né, são muito interessantes para a gente pensar quando você falou a respeito disso. E aí eu fico pensando aqui no livro, né? O apanhador de desperdício, as coisas desimportantes, carregar água na peneira. É tudo que muitas vezes a gente não permite que aconteça na escola. Porque tudo tem que ser importante, né? Carregar água na peneira, desperdício, aí é que não pode mesmo. E eu acho que é como é que a gente pode subverter isso, né? Buscando o pensar essa outra escola a partir de questões que são caras, né? Do diálogo, de um processo de educação, que se não exclui o ensino, não se encerra nele. De pensar um processo que se dá com os pares, e sejam eles quem for, né? São muitos pares. Então, acho que é um desafio que se coloca. E como é que a gente se deixa afetar? Porque é isso, né? Você chegou com uma pergunta pronta. Prontinha, decorada. Eu não ia nem dar aquela pausa ali para pensar. Preparada, mas eu fui estudada. Me veio tantas situações. Só que não me conhecia. Exatamente. Ainda que pudesse conhecer as colegas, o movimento que se deu aqui exige, inclusive, inédito, né? Essa abertura e te permitir ser afetado. Então, você começou, né, dizendo assim, eu fui afetada por isso aqui. Então, a gente se permite afetar, se deixar afetar. Então, acho que essa é uma questão importante. E ser afetado demanda coragem. Tenho certeza disso. Queria te ouvir, Evandro. Oi, Marcelo. Você falou uma coisa muito importante, que a gente passa o currículo, né? A gente pensa em currículo como foi passado para a gente. E a palavra que eu sentia que está muito sendo falado muito aqui nessa roda é a sensibilidade. Da gente ter que trabalhar a sensibilidade. Eu lembro de uma professora minha que me alfabetizou, eu lembro da mão dela, eu lembro da cor das unhas dela, eu lembro dela virando a página do livro, não lembro exatamente qual era a cartilha, não lembro, mas eu lembro dela passando o dedo entre as palavras, e isso me tocava muito. Então, quando a gente fala no sensível, eu penso que o currículo é uma coisa que é além do que eu estou passando para o meu aluno. É uma coisa de sentimento, ele é ético, ele é estético, ele é político. Então, quando eu estou trabalhando com a minha criança, eu tenho que pensar naquilo que eu estou fazendo com ela, né? No que eu estou percebendo dela. Será que eu estou ouvindo? Será que eu estou sentindo? Será que o que eu estou fazendo com essa criança é exatamente o que ela quer? Ou será que eu estou obrigando ela a fazer alguma coisa? Eu tenho que ter um olhar muito minucioso, né? Uma atenção, uma escuta muito boa, para eu saber qual é o interesse dessa criança, para eu perceber se de repente eu não estou deixando alguma coisa de lado. Eu tenho um aluno lá na creche que ele fala o tempo inteiro de dinossauro. É dinossauro e Batman. Será que eu não posso aproveitar esse dinossauro que ele fala o tempo inteiro, né? O que é um dinossauro, onde ele vive, qual é a cor do dinossauro, vamos trabalhar o dinossauro, será que eu não posso saber o que é o Batman, por que o Batman anda todo de preto, que capa é aquela? Então eu tenho que ter uma escuta muito sensível para poder perceber qual é o intuito da criança, né? Qual é o incentivo dela. E até se gostar dela, isso, né? gostar porque ela está dividindo dela. com você o gostar dela. Isso, e quando você falou que passam para a gente o currículo da forma que a gente passa para a criança o currículo como foi passado para a gente, quem aqui lembra da fórmula de Bhaskara? Será que isso foi importante para a gente? É importante, claro que a gente tem que conhecer. Mas será que no meu currículo foi importante para mim? Será que me sensibilizou ao ponto de eu querer descobrir aquilo, como é que utiliza aquilo? Rita? Eu achei que você foi muito sensível na sua colocação
E eu acho que você traz uma questão que é muito importante, que é pensar o currículo como uma produção ética, estética, política, cultural. Currículo é produção de cultura, não é reprodução. E essa escuta sensível, toda essa sensibilidade também não é só... Então, porque senão fica parecendo só uma questão de boa vontade. Se você é uma pessoa de boa vontade, seu currículo... Já foi, se você não for uma pessoa de boa vontade, já era. Acho que tem uma sensibilidade que também vem, né? E aí, eu vou puxar um pouco para a questão da formação, que nos exige um investimento em problematizar, em refletir sobre, em estudar mesmo. Mas não é estudar para dizer assim, aprendi isso aqui, aplico aqui. Que já perdeu, né? Mas é como é que essas questões, é isso, me afetam, como é que essas questões provocam, como é que essas questões, elas me colocam outras lentes para discutir, para ver, para observar, né? A criança que chega para dar um recado, mas a minha reflexão me faz, né? Me permite, né? Esse olhar sensível e essa escuta sensível de observar a potência ali. Então, acho que esse é um desafio, e aí é um desafio que vai nos permitindo em compreender, é isso que você explicou bem, né? Desse currículo com essas múltiplas dimensões. Por isso que é complexo, né? A produção curricular é um processo complexo, é um processo que demanda, né, negociação, não nasce pronto, não tem ponto final. Eu costumo muito brincar que eu digo assim, eu ponho reticências e continua, né? Porque continua. Acho que esse é um desafio. E aí e como alfabetizadora que fui, né, quando você fala da memória da sua alfabetizadora, né, eu acho que isso também é uma questão importante. Como é que eu, professora, me coloco como sujeito nesse processo, né? Porque senão a gente também se investe de um lugar... Dono do saber. Que eu sou a professora, né? E muitas vezes, até questões que eu critico, por exemplo, na família, se eu saio daquele lugar, né? Eu estou fazendo igual. Então, o que é isso? Então, acho que quando você falou, eu lembro da unha, tomara que meus alunos, do cheiro, tomara que meus alunos também lembrem de mim. Paula, finalizando aí nossas provocações. Nossa, escutando todo mundo aqui falar, né? Mais uma vez eu reafirmo esse lugar da educação infantil como o lugar das perguntas e não das respostas. Eu acho que o professor, em sua grande maioria, tem uma necessidade de ter as respostas e esquece o caminhar. Então, assim, eu entendo um currículo que preserve o olhar para os caminhares que acontecem. E esses caminhares, eles vão acontecer de maneiras completamente diferentes para, se em algum momento, chegar em algum lugar. Eu acho assim, quando o Marcelo trouxe, logo no início da fala dele, que ele fala sobre, ele te apresenta e traz o seu currículo, ele traz os seus caminhos. São caminhos que não estão finalizados e que eles não vão ser finalizados, eles não se findam, eles continuam, são caminhos abertos. Então, eu acho que essa necessidade que o professor tem de achar as respostas, de ter as respostas, de dar as respostas para os responsáveis, faz com que ele perca o olhar para o sensível dessa caminhada. E aí a gente vai sempre se remeter a um vídeo que é incrível, e a gente lá na coordenadoria, né, na GEI, a gente sempre utiliza ele, que é Caminhando com Tintim. Eu acho que ele é um vídeo atemporal porque ele faz a gente entender essa sutileza que é estar com as crianças e entender esses diferentes processos e esses diferentes caminhos e essas diferentes rotinas, porque a gente acha que a criança, quando a gente fala que não está trabalhando o currículo, a gente acha que a gente não tem uma rotina e as crianças gostam das rotinas, elas gostam dessa previsibilidade, isso deixa elas mais seguras. Então, até no próprio vídeo do Caminhando com Tintim, quem não teve a oportunidade de assistir, é um vídeo bastante interessante. Ele traz essas novas descobertas nas inúmeras rotinas que acontecem naquele dia a dia. Então, acho que a gente precisa
diminuir essa urgência das respostas e, de fato, entender essa educação infantil como o lugar dessas perguntas. É o lugar de pergunta. Perfeito. É um Alguma lugar de consideração? abertura. Então eu vou fazer... É um lugar de abertura. E aí, quando você falou Eu já da passo rotina... você, então, para suas considerações finais. Tudo bem. Posso fazer minhas considerações finais acompanhada? Pode, de Manuel, claro. De Manuel? Claro que Bem sim. acompanhada? Bem acompanhada. Porque já estava meio que planejado. Porque planejamento não é que a gente vai jogar fora o planejamento, não. Porque senão fica parecendo, eu vou voltar, ou isto ou aquilo. Não é isso, não. Estava planejado. Mas, e aí eu acho que tem o gancho, O momento que ele entra, né? O momento que ele entra. E aí eu vou fazer questão de ler história, de contar, de abrir livro, porque eu acho que isso faz parte, né, do nosso processo na educação infantil. E é um livro que eu já gosto do nome, que se chama assim, Exercícios de Ser Criança. A gente está falando de escola, que a gente tem tanto trabalho, né? Que o menino queria aprender, o que ele queria aprender era como sair, né? É que tem muito exercício. Às vezes pouco desse daqui. Exercício de ser criança. Tem exercício de ser aluno, não de ser criança. E aí, eu não vou ler ela toda, porque eu não sei nem se temos esse tempo, mas apesar que ela é pequena, né? No aeroporto, o menino perguntou, e se o avião tropicar num passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo, e se o avião tropicar num passarinho triste? A mãe teve ternuras e pensou, será que os absurdos são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu. Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sendo. Essa é a abertura do livro. E aí, o primeiro texto desse livro se chama O Menino que Carregava Água na Peneira. Acho que a gente precisa pensar um currículo, uma educação infantil que permita peraltagens, que ame os despropósitos e permita a todos nós, crianças e professores dessas crianças e suas famílias, também carregar água na peneira. Acho que era isso que eu gostaria de pensar com vocês. Gente, antes dos agradecimentos finais, eu queria deixar claro aqui, né, que muito do que a gente tocou, a gente sabe que a instituição, muitas vezes, escola, ela tem uma estrutura, né? A gente não foge disso, a gente não está com olhos vendados, né, em relação a isso. Quando a gente pensa na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, a gente pode fazer muita coisa diferente, né? E como a Rita trouxe, né, o currículo, e aí currículo documento, tá? Porque a gente não vai fugir dele porque a gente tem uma base legal, né? E base legal que eu digo, a gente está num serviço, né, público que demanda, né, políticas públicas que demandam um atendimento, que demandam uma estrutura. Ninguém aqui está apartado desse lugar, né? Mas quando a gente provoca, que eu ouço Rita e que finaliza com esse livro belíssimo, né? E todos que dividiram com a gente esse bate-papo, é para a gente se provocar. É para a gente se provocar ao ninho do passarinho, como a Mariana falou. É para a gente se provocar a tantas observações, a tantos olhares que as nossas crianças, que os nossos bebês, eles nos trazem, né? Há tantas leituras e escritas, o que é ler e escrever, gente? Né? O que é ler e escrever na educação infantil? E eu não estou falando aqui de um processo de alfabetização. Eu estou falando da leitura do sentimento, da leitura do sensível, da leitura do corpo, da leitura que aquela criança, a gente chega e hoje ela não está bem, ela está mais amuada. É desse lugar que a gente fala da educação infantil, é desse lugar que a gente fala do acolhimento e é desse lugar que a gente também fala de currículo, tá? Eu quero agradecer a vocês que nos assistiram, que ficaram com a gente nesse bate-papo. Né? É para vocês, é por vocês, é para vocês que estão lá nas salas de referências com os nossos bebês, com as nossas crianças, porque são eles que estão aí nessa cidade. Né? É para eles que a gente precisa pensar, sim, e pode ser extremamente piegas o que eu vou dizer agora, mas eu assumo esse lugar de piegas. Pensar de que o amanhã pode ser diferente. Pode ser diferente do que foi para mim, pode ser diferente do que foi para vocês, porque senão, gente, se a gente perde a capacidade de sonhar, a gente precisa se perguntar o que a gente está fazendo aqui. Né? Então, assim, obrigado a vocês por não largarem as minhas mãos.
Posso não atender ao anseio de todos, mas tenho a certeza que todos os dias é para essa rede que eu penso em fazer o melhor. Então, minha gratidão a todos vocês, gratidão, né, ao secretário Renan Ferreirinha por me permitir estar à frente da Coordenadoria de Educação Infantil e Primeira Infância do Rio de Janeiro, dessa cidade que eu amo. Eu sou carioca, eu não me imagino fora dessa cidade, né? Então, assim, eu vou parar, porque senão eu me emociono. Agradecer, né, ao Adriano, subsecretário de Ensino, por todo incentivo, todo apoio, por toda a crença, né, no trabalho da minha equipe, no meu trabalho, no trabalho dessa rede. Agradecer, né, a minha equipe, que assim, parceiraça nas figuras de Paula, que está aqui comigo dividindo nesse momento, Luciana, que está representada por Michele, né, da Gerência de Intersetorialidade. Agradecer a vocês, gente, pela coragem, pela ousadia de estar aqui comigo num tema tão difícil, né? Num tema que a gente não sabe como o outro pode interpretar o que a gente está dizendo, mas a gente banca esse lugar da coragem. Agradecer a você, Rita, né, pela sensibilidade, por me acolher, por acolher meu convite, né? Saiba que minhas mãos estão estendidas para você. E finalizo, gente, agradecendo a parceiraça Multirio, que assim, banca comigo todas as minhas loucuras e conversas com a SEIP. Eu não quero gravar aqui, eu quero gravar ali, eu quero gravar. Eu dou trabalho para essa equipe, tenho certeza disso. E eles são, assim, generosos demais comigo. Então, assim, eu sinto eles parte da minha equipe, da equipe SEIP. Como a gente conversou isso no Conversas da SEIP, quando a gente trouxe o papel da Multirio junto à educação infantil dessa cidade, a importância que a Multirio assume nesse lugar junto com a gente. E é isso, não esqueçam de avaliar. Tem coisa boa acontecendo para ir essa semana ainda e não larguem a gente as nossas mãos, não. Até breve, até a próxima roda. Tchau, tchau.